Olá, olá, seja bem-vindo ao PVCast, o podcast do Paulo Vieira. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara que eu admiro, que o Brasil admira, que o mundo admira. Olha, unanimidade é extraordinário, viu? O cara, para ter unanimidade, é brincadeira. Esse cara é um ex-jogador de futebol profissional, mas é um atleta hoje, talvez com mais saúde do que 95% de todos os jogadores que estão atuando aí, é pesado o que eu estou falando. Passou pela Portuguesa, Santos, Grêmio, Palmeiras e passou 14 anos jogando futebol na Europa. Só no Bayern de Munique foram 6 anos. E esse cara é hoje um mentor de muitos jogadores, é um mentor de clubes inteiros, é um cara que tem uma credibilidade extraordinária, é um cara que continua afiado, muito afiado, que contribui e, além de tudo, é escritor e sabe do que escreve, tem profundidade no que escreve. Então, você imagina com quem é que eu estou aí? Com quem é que está aqui na minha frente, um cara que realmente eu tiro o chapéu. Eu estou com Zé Roberto. E aí, irmão? Caraca! Obrigado, poxa. Seja bem-vindo, irmão. Putz. Não sei de que forma que eu posso me pronunciar a sua pessoa, se é Dr. Paulo. Não. Mestre Paulo. Não. Senhor Paulo. Você escolhe PV ou Paulo Vieira. Paulo Vieira. Pode escolher ou PV ou Paulo Vieira. Paulo Vieira, obrigado pelo... Me sinto lisonjeado em fazer parte do seu podcast. Te acompanho há muitos anos. Uau. Para mim, você é uma... Tá entre as pessoas que eu me inspiro e grande referência hoje, Brasil e mundo. Então, poxa, estar hoje aqui no teu estúdio, estar aqui na tua casa, estar aqui no teu podcast, para mim está sendo uma realização. Para mim é uma honra. Muito obrigado ter você aqui. Muito obrigado pelo convite de coração. Obrigado. Gente, nós temos algo em comum, nós queremos impactar pessoas, nós queremos resgatar esperanças, nós queremos levar pessoas para um outro nível e é isso que nos une. E temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? E nós não temos vergonha de dizer isso, que nós cremos num Deus maravilhoso, no Deus de Jesus, de Abraão, de Jacó. E aí, meu amigo, quem quiser ir embora, pode ir embora agora, se isso te incomoda. Fechado? E é isso, irmão, vamos embora. A verdade é forte. E você é um cara de performance, você é um cara de resultado, você é um cara de empenho, de treino, de preparação. Uma vez eu estava correndo uma meia maratona, né? Eu cheguei para o meu preparador, no meio da maratona, quilômetro 17. E eu disse, cara, tô bem, é fácil correr uma meia maratona. Já estava no quilômetro 17. E ele olhou assim para mim, cara, claro que é fácil. Pô, fácil, 21 quilômetros. E eu bem lá. E eu disse, cara, tá bom, tô correndo bem a maratona. É fácil correr maratona. Claro que é, Paulo. Eu disse, como assim? Paulo, correr uma maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela. Qualquer um corre. A questão é se preparar para ela. E aquilo foi uma chave que mudou minha vida. Então, correr uma maratona é fácil, o difícil é se preparar, acordar todo sábado, 4h30 da manhã, para correr 2 horas, treinar tiro, treinar ladeira, passar mal, vomitar nos treinos. Então, minha mente mudou depois disso. Então, correr uma maratona é fácil, difícil é quem está disposto a se preparar. Ganhar dinheiro é fácil, difícil é quem está disposto a se preparar para ganhar dinheiro. Ser pai de filhos extraordinários é fácil, quem está disposto a se preparar e pagar o preço. Ter uma casa, um lar extraordinário, harmônico é fácil. A pergunta é quem está disposto a pagar o preço? Essa preparação. E aí eu estou falando com um cara da preparação. Uma pessoa que leva a preparação para o primeiro nível dos resultados. A preparação vem antes dos resultados. Fala da tua vida quando fala de preparação. O quanto você se preparou para tudo que você faz. Paulo, eu me preparei para tudo que eu faço, primeiro porque eu sempre fui um cara constante. Eu acho que ser constante ativou em mim coisas que eu nem sabia que eu tinha. Uau. O ser constante trouxe para a minha vida o foco me direcionou para a disciplina e para fazer isso tudo eu não precisei estar na Europa, eu não precisei estar jogando no Bayern de Munique. Para ativar essas coisas em mim, eu não precisei estar no Palácio do Catar, onde
A gente ganhou uma Copa do Rei e sentei na mesa do rei. Para mim ter constância, primeiro, eu precisei entender isso, me fazendo entender que para ter constância você não precisa ter muito dinheiro na conta, você não precisa ter fama, você não precisa. Deixa eu ver se eu entendi, né? O que eu faço na minha vida, 24 anos, Zé Roberto, é entender por que pessoas têm sucesso e entender por que pessoas fracassam. E se eu entender por que pessoas têm sucesso, eu mapeio isso e ensino outras pessoas a terem sucesso. Sucesso não acontece por acaso. Né? E o que eu estou entendendo você falar quando você falou eu sou constante, como um diferencial? Você disse, tem um foco. Minha constância, eu tenho constância porque eu tenho foco. O foco gera disciplina. E a disciplina, você falou que gera resultado, é isso? Resultados extraordinários. Foi o que eu vivi, né? Eu não peguei, Paulo, de um editorial que hoje é o que eu mais vejo, por exemplo, o Instagram, né? Pessoas vendendo o curso e dando cifras, falando para comprar o curso, faz o curso que você vai obter resultado. Eu não precisei fazer isso. A constância, ela foi ativada em mim dentro da minha casa. Através de quem? Da minha mãe, que era o nosso exemplo. Fala mais. Por que minha mãe, Paulo, era o meu exemplo? Porque eu nasci na periferia, né? Sou natural de São Paulo, Zona Leste. E da onde eu saí, a probabilidade para quem vive lá se tornar alguém, eu não diria nem de sucesso, alguém que sonha em ter uma família, que sonha em ter uma casa, que sonha em ter um emprego. É muito difícil porque muitas coisas negativas permeiam o seu dia a dia. E essas coisas negativas permeavam dentro da minha casa. Como? Minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos, meu pai, na minha pré-adolescência, saiu de casa. Você tinha quantos anos quando ele foi embora? Uns 12 para 13. 12 para 13 é a idade que... Putz, é quando o menino precisa de um pai, da referência, está virando um homem. Caraca. É a idade que você absorve muita coisa, isso. Sua mente ela tá... É a época da rebeldia. Isso. Então, do inconformismo. Isso. Então, foi uma época para mim que eu precisei fazer escolhas. Escolha de ir em busca da realização do meu sonho, porque o meu sonho sempre foi ser jogador, ou o caminho da criminalidade, que era o caminho que era o mais fácil. Batia na porta. E essa constância, eu vi ela primeiro dentro da minha casa, na vida da minha mãe, porque mediante as coisas negativas, eu nunca vi minha mãe murmurando. Caraca. Nas coisas negativas, minha mãe não precisou colocar um outro homem dentro de casa para ajudar no sustento. A minha mãe, o que ela fez foi trabalhar em 2 empregos para trazer o sustento. E isso chamava muito a minha atenção, porque ela chegava em casa, descansava e partia para o outro. Chegava em casa, descansava, partia para o outro. Emprego. E eu tentava entender nesse processo como que ela conseguia fazer isso, porque a maioria ou as outras mães da rua ou que eu conhecia, a maioria não incentivava mais o filho, por exemplo, que a gente passava o dia jogando bola na rua. Mas a sua mãe trazia o foco para você. A minha mãe trazia o foco para mim, Paulo, sabe como? Ela escolheu. Somos em 5, o caçula, o Kiko, que é o caçula, a minha irmã Andréia, o Kiko, o caçula, eu, minha irmã Andréia, que vem depois de mim, e mais 2 irmãos mais velhos. Os 3 já trabalhavam, já tinham uma idade adulta, já trabalhava. Eu e o Kiko. E essa minha irmã, a Andréia, ainda não tinha idade avançada. Ela estava com 18, 17, não trabalhava. Minha mãe escolheu quem dava a tarefa de casa. Então, o dar a tarefa de casa, minha mãe estava trazendo para a minha vida a responsabilidade.
Então ela saía para o trabalho e ela falava, aqui está o dinheiro dos 3 pãezinhos, que é para os seus irmãos, o chá você pega, não vai ter, você pega no terreno baldio a hortelã, esquenta a água, meio quilo de açúcar e meio quilo de arroz. Então você faz o arroz, você frita o ovo e é o almoço, a janta, 9h30 vocês vão me pegar no ponto que eu vou trazer o jantar. Então, com 10 anos de idade, ela já mostrava para mim o que é ser responsável. Uma rotina. Isso. Rotina e responsabilidade. Isso, a rotina e responsabilidade que eu via na vida dela e que ela passou essa responsabilidade para mim, me fez entender mais para frente o porquê, quando eu chego na Alemanha e a minha adaptação é muito rápida, ao invés de outros milhares de brasileiros que batia e voltava, porque desde a minha casa eu já tinha uma base, eu já tinha constância, eu já tinha tudo isso. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu precisei só me adaptar, entender a nova rotina. Isso. Eu posso citar o que as pessoas, Paulo, mais me perguntam hoje, e eles não são nem torcedores do Palmeiras, que foi o último clube que eu joguei. A maioria das pessoas que eu encontro e que me conhecem, e que eu não joguei no time deles, eles perguntam, poxa, Zé, qual é o segredo, qual foi o segredo para jogar em alto nível até os 43 anos de idade? Cara, você sabe o que é jogar em alto nível até os 43 anos? Deixa eu dizer uma coisa que você não sabe. O esporte destrói o corpo. Qualquer esporte de alta performance destrói o corpo. É desgaste demais. Olha o Ronaldinho, o fenômeno. Olha o corpo dele. Olha tantos outros depois. Né? E a pergunta assim, o pessoal pergunta para o Zé Roberto, cara, como é que você conseguiu jogar em alta performance em grandes times até os 43 anos? Fala aí, qual foi? Qual o segredo? Não teve segredo. Não teve assim um segredo. Qual é o caminho? O caminho, Paulo. O caminho foi que eu entendi que antecipando as minhas ações, eu iria antecipar os meus resultados. Ou seja, eu sempre antecipei. Isso quer dizer o quê? Eu sempre fazia o que tinha que ser feito. Eu sempre antecipei. Eu sempre antecipei mentalmente. Então, eu já tinha clareza do que eu queria ser, eu já tinha essa clareza. Por mais que eu vivia num ambiente que as coisas negativas tentavam me fazer entender que eu nasci ali, eu iria morrer ali, e que o meu talento ia ser enterrado. Basicamente, isso gerava em mim o quê? Crenças. E quais eram as crenças que trazia, que tentava fazer eu entender que eu nasci e ia morrer ali? Era a crença que trazia o desmerecimento, a crença de que, poxa, você não tem pai, você tem mãe, e meu sonho era ter uma família. Você tem pai, você tem mãe, mas não tem pai, então você não é ninguém. Você não merece. Isso, você joga bola na rua descalço, você vai ser mais um. Você vai para a escola e, poxa, tá sempre com a mesma roupa, é um maloqueiro. Então, era essas palavras negativas. Você não vai ser ninguém. Você não vai ser ninguém. Isso gerou em mim o quê, Paulo? Crenças limitantes, negativas. Então, eu no ambiente fazia com que eu entendesse que aquilo era para mim, aquela realidade era minha, eu me conformo ali. Só que qual que foi o gatilho, o que me tirou dessa crença? Sabe qual que foi? É que todo domingo a minha mãe pedia para me chamar o meu pai no bar, antes dele sair de casa. Só que eu ficava meio assim, constrangido de ir, porque eu sabia que eu ia encontrar o meu pai bêbado lá dentro do bar, porque ele ia sempre fim de semana jogar o snook dele com os amigos e tomava a cerveja dele. Só que quando eu olhava, eu vi o meu pai bêbado, a primeira coisa que vinha na minha imagem era quando meu pai voltava do bar e que entrava para dentro de casa, quebrando a porta, batia na minha mãe.
Então, quando eu ia para o bar, ativava em mim o quê? Meu pai vai bater em mim. Mas eu ia, minha mãe pedia, eu ia. E aí teve um dia que eu cheguei na porta do bar e não entrei, eu gritei, pai, 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 da porta do bar. Falei, a mamãe está chamando para comer, para almoçar. E aí ele olhou para mim assim e fez assim, ó, me chamou para dentro do bar. Quando ele me chamou para dentro do bar, eu falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Meu pai está chamando, eu vou. Fui. Quando eu cheguei, Paulo, na porta do bar, ele falou, entra aqui. Eu entrei. Na mesma hora assim, eu falei, vou apanhar na frente dos amigos aqui, vai ser chato, né? Na minha mente já estava isso, claro. Ele me trouxe do lado dele aqui e falou assim, rapaziada, olha aqui para mim. Parou o bar, ele parou o bar na hora. E aí eu do lado dele, ele colocou a mão dele, meu pai não abraçava muito, mas ele colocou o braço dele, te envolveu. Me envolveu, trouxe para perto dele e falou aqui, ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é o meu filho, tem um caçula, depois vem ele, tem o meu nome, José Roberto. Esse aqui, ó, escuta o que eu estou falando hoje para vocês, esse aqui vai ser jogador de futebol. Vocês vão ouvir falar dele. Paulo, quando o meu pai falou isso para mim, aquela crença limitante que estava na minha cabeça que eu ia nascer, morrer ali, ela ativou na hora. Por quê? Porque o meu pai era a minha maior referência. E quando eu recebo aquilo dele, a minha mente começa a ativar de uma forma que eu comecei a ver eu jogando bola na rua, e eu falei, se eu jogando bola aqui na rua, eu posso ir para uma escolinha. Se eu chegar nessa escolinha, eu vou me preparar para jogar no time do bairro aqui. Se eu jogar no time do meu bairro, a minha mente estava assim, foi assim a minha mente, lá dentro do bairro. Na hora que ele fez isso, minha mente começou a pensar desse jeito, Paulo. Se eu jogar no time do bairro, alguém vai me ver. Se alguém me ver, a minha mãe um dia me falou que eu sou talentoso. Eu vou fazer peneira em um clube. Se eu jogar nesse clube, vão me federar. A minha mente estava assim, a milhão, vão me federar. Se me federarem aqui nesse clube, eu vou disputar uma Taça São Paulo, porque a Taça São Paulo é o sonho de todo garoto que joga numa base. Se eu jogar a Taça São Paulo... Caraca! Eu vou subir para o profissional. Se eu subir para o profissional, vão me profissionalizar e quem vai assinar o primeiro contrato como profissional vai ser minha mãe. Se minha mãe assinar, ela vai estar assinando a chancela de que eu consegui. Se eu jogar Campeonato Paulista, vou ter oportunidade de realizar o meu sonho, jogar um Campeonato Brasileiro. Se eu jogar o Campeonato Brasileiro, eu vou me destacar. Se eu me destacar no Campeonato Brasileiro, a minha mente estava assim, Paulo, eu estou te falando aqui, eu estou lá. Estou falando, mas eu estou lá. Eu vou me destacar no Campeonato Brasileiro. Se eu me destacar, eu vou ter um diploma como revelação. Vou ser melhor da minha posição, vou estar em destaque. Caraca. Se eu chegar nesse lugar de destaque, um clube de fora vai vir me ver. Se um clube de fora vir me ver, eu vou jogar na Europa. Amanda, eu vou jogar na Europa. A minha mente ativou na hora que meu pai me trouxe eu mais perto. Se eu jogar na Europa, eu vou jogar no Real Madrid. Se eu jogar no Real Madrid, vou ser campeão no Bayern de Munique. Se eu for campeão no Bayern de Munique, eu vou jogar na seleção. Se eu jogar na seleção, vou disputar a Copa do Mundo. Se eu disputar a Copa do Mundo, eu vou realizar os meus sonhos. Caraca. Se eu realizar os meus sonhos, Paulo, eu vou bater no meu peito e eu vou falar. Tá chorando aqui, ó. Se eu realizar o meu sonho, eu vou bater no meu peito e eu vou falar, Zé Roberto, a sua história é grande. Caraca. Ativou na hora, foi assim mesmo. Deixa eu passar uma coisa pros pais. Eu tô falando sério, ativou na hora. Cara, as meninas aqui estão chorando, eu tô emocionado. Sabe por que elas estão assim? Porque elas passaram por esse processo também. Cara, essa menina aqui largou a casa, largou a família dela. As bichinhas passaram por esse processo, sozinha Paulo. pra cá com o irmão, do zero, experimentar a vida do zero. Aqui só tem gente forte aqui. Elas estão realizando um sonho de estar aqui, de ter um trabalho, porque aonde elas estavam,
Não tinha o futuro que elas Não queriam. tinham porque o ambiente era desfavorável. E alguém, como minha mãe, alguém, ela sabe do que eu estou falando. Alguém, Paulo, alguém sabia que nelas tinha um talento. Caraca. Vocês estão aqui, meninas, pelo talento, vocês têm um talento. Imagina esse talento trabalhado. Deixa eu te dizer. Cara, eu tô todo arrepiado. Aí eu trabalhei o meu talento. Olha só. Eu tinha um talento. Cara, você tá vendo aqui. Se você tá aqui, meu amigo, não é a troco de nada. Eu não tô aqui a troco de nada. As meninas, meu time de marketing não tá aqui a troco de nada. Deixa eu falar uma coisa para você que é pai. Um pai que falhou. Um pai numa mesa de bar, bebendo. Na hora que ele trouxe o filho dele para perto, com amor, envolveu, e ele profetizou. Olha aí, para todo mundo, olha para o meu filho aqui. Esse é meu segundo filho. Vocês estão vendo aqui? Ele vai ser um jogador de futebol profissional. Olha para ele aqui, vocês vão ouvir falar dele. Cara, um pai tem autoridade emocional e espiritual sobre o filho. O que você falar para o seu filho vai ecoar pela eternidade. Então, pelo amor de Deus, olha o que o senhor Roberto estava falando para a gente. Cuidado com o que você vai falar para o seu filho. Cuidado. Tá? E olha lá que loucura, cara. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha 12 para 13. Cara, esse menino, quando foi liberado pelo pai, profetizado pelo pai, ele planejou uma vida inteira. Ele não disse, eu vou jogar no Bayern de Munique. Não, ele traçou uma rota, um roteiro, um plano de ação, passo a passo, desde aquele momento até chegar lá. Até chegar lá no Bayern de Munique, na Europa, na Alemanha. Então eu quero te dar aqui essas fichas muito poderosas, essas chaves muito poderosas. Que ativou em mim visão positiva de futuro. Caraca. Clareza dos objetivos. Um planejamento. E isso liberado por uma profecia. E se você não tem ninguém para profetizar na tua vida, ninguém profetizou na tua vida, meu amigo, está na hora de você profetizar na tua vida. Caraca. Ou você profetizar para a vida de alguém. Uhum. E como você, pegando um gatilho do que você está falando para os pais, eu só dar uma continuidadezinha que seria interessante passar para alguns pais que sonham. Olha nos olhos desses pais. Os pais, você, pai, que sonha que seu filho seja jogador. Tem muitos pais que, em vez de auxiliar, tá atrapalhando os filhos da realização, porque você quer viver o sonho que é dele. E no meio que eu convivi, Paulo, pós-carreira, atendendo a base do Palmeiras, o que eu mais escutava era pais, em vez de apoiar, Cobrando, brigando, xingando, preguiçoso, pai faz um gol, seu merda, vai lá, porra. Isso aí. Transformando o que era o sonho de um menino no inferno da vida dele. Sendo que no clube ele já é cobrado, na escola ele já é cobrado, dentro de casa e com a referência ele tem que ser abraçado. Pega essa, pai, pega essa. Então, papai, em vez de você cobrar, abraça mais. Em vez de você exigir, profetiza. Que você vai estar ajudando o seu filho ser alguém na vida. Pode ser que ele não seja jogador, mas você está formando um cidadão. Uau! Caraca! Que talvez a realização, né, Paulo, para jogador, não é, para se tornar um jogador não é fácil. Não. Você precisa passar por muitos. Para nada, para você estar entre pra os tudo, melhores. Nada é fácil. fácil para estar entre os melhores. Nada é fácil. Ô, Paulo, desculpa. Nada é fácil para estar entre os melhores, né? Para se tornar uma coisa que eu não consigo entender. De repente, se você tiver Manda. Eu não conseguia entender ainda, porque eu recebo muitos anúncios, você também,
de pessoas na internet falando o segredo para se tornar milionário ou bem-sucedido. Só que esse segredo que eles estão passando, eu precisei aplicar ou trazer para a minha vida muitos anos. Eu acredito que você também. Você hoje é um grande empresário, um pai de família. Você, se eu pôr a lista aqui, eu não vou ter nem papel para falar o que você é, Paulo. Você conseguiu isso de um dia para a noite, de um curso, de um mês, de um... Cara, eu vou falar de duas maneiras. Primeiro, não foi de repente. Você me vê hoje aqui, eu tenho 54 anos, estou vivendo o melhor momento da minha vida, físico, profissional, financeiro, de missão de vida, mas eu comecei aos 30 anos isso. São 24 anos estudando, fiz doutorado, pós-doutorado, quebrei a cara várias vezes. Foi árduo o processo. Então a primeira coisa não foi de repente, né? Tem uma história, como você tem 47. 47. Não foi de repente. Quanto você se preparou para isso? Mas sabe o que acontece na internet? Pessoas que não são bons em nada, a não ser na internet, estão ensinando a ser pai. Mas o cara nem pai bom é. O cara só é bom na internet, vender marketing digital. E está ensinando o cara a ser empresário, quando o cara nem empresário é. O cara tem um produto na internet e diz que é empresário. Aí o cara vai te ensinar a ser um bom marido quando ele não é um bom marido. Vai te ensinar a ser um empreendedor quando não é um empreendedor, ele só é bom na internet. Então cuidado com o que está seguindo na internet, porque vão te dar caminhos fáceis, superficiais, frágeis, e você vai ficar repetindo o jargão meu e de um monte de gente, achando que vai abafar. Mas quando chegar no jogo, amigo, quando você te botar a bola no pé, espera, porque vai ter uma manada de touros para te atropelar nesse campo, se você não tiver realmente preparado. Porque quando chega no jogo, o jogo é real. É real, é a vida real. E no jogo você precisa você precisa ter resultado no jogo, porque senão passam por cima de você. Olha o que eu vou te dizer. Muita gente está pulando na internet, de live em live, de Instagram em Instagram, só ouvindo. Amigo, está na hora de você parar com essa superficialidade e mergulhar na profundidade. Pensa nisso. Não adianta você falar os jargões de um monte de gente da internet, os caras famosos da internet, inclusive eu, falar meus jargões, meus bordões, e não conhecer o que eu conheço, não vivenciar o que eu vivencio. Esse é o primeiro ponto. E depois, siga quem tem história. Não siga quem tem um momento, siga quem tem história, para que você saiba que você está no caminho certo. Pensa nisso. Um dos meus maiores segredos que o pessoal fala, qual que foi o segredo? Foi olhar, chegar mais perto ou estar junto com pessoas que eram melhores que eu. Isso me ajudou. Isso me ajudava, Paulo. Sabe em quê? Em buscar sempre o próximo nível. Porque quando você começou falando de ter resultados, isso todo mundo pode alcançar. Na minha trajetória, você chegar no alto nível, você jogar em grandes clubes da Europa, você fazer contratos milionários, você se destacar em Copa do Mundo, todo mundo pode chegar a essa conquista. Todo mundo pode chegar a essa Potencial conquista. tem. Potencial tem. Pode chegar, não pode? Pode. Só que o que é o mais difícil? Se manter. Chega, mas não se mantém. A mais preparação difícil não foi suficiente a preparação foi suficiente para chegar, mas não foi suficiente para se manter. E esse processo eu passei em uma fase da minha carreira. Porque quando eu chego no Real Madrid, saindo da Portuguesa, me destacando, revelação do campeonato, melhor da minha posição, convocação para a seleção brasileira, final do Campeonato Brasileiro e chego lá. Chego no Real. Outro nível, outro patamar. Cara, imagina. Com todo respeito à Portuguesa, todo respeito, sim. mérito tem. Sim. Mas da Portuguesa pro Real Madrid. E aí, como é que foi isso? Cheguei lá, poxa.
Se conectou com os melhores? Me conectei com os melhores. Ambiente que eu começava... Eu sempre fui um cara muito observador. Então, quando eu chego... E procura o ambiente certo. O ambiente certo, os jogadores que eu preciso me conectar, porque eu vou novo, recém-casado, preciso andar com um jogador que é casado. Ele já tá falando, cara, é aula demais, fica esperto. É aula demais, é conhecimento demais, são princípios de sabedoria demais, fica esperto. Olha só, em 3 minutos, em 30 segundos, olha o que ele falou. O meu sucesso está porque eu me coloco nos lugares certos. Nos lugares certos eu procuro as pessoas certas. E agora eu vou completar. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, você acessa a informação, o conhecimento, o saber para você fazer essa grande metanoia. Agora tem gente que vai para um clube, aí se conecta com as pessoas, no clube é certo, mas se conecta com as pessoas erradas, e aí tem informação, saberes que vão destruir a vida dele e não se mantém. A gente está citando o clube, mas vamos entrar por outras portas, empresas. O cara vai para a empresa certa, em vez de se conectar com os melhores, se conecta com os piores. Vai para a sala certa, senta lá na frente com os melhores alunos, senta lá no fundão com os piores alunos. Tá com aqueles que tá reclamando, poxa, mas a empresa tá faturando e eu não recebi ainda um aumento, tá sentando com aqueles outros, poxa, você chegou atrasado, eu vou chegar também, ninguém tá ligando. Então quando você escolhe o caminho, a escolha é tua, né? É você que escolhe. E quando eu chego e entro dentro do vestiário, a primeira coisa que eu vejo lá dentro, Paulo, é a vestimenta. Eu chego com a camisa, na época, um bongo, eu patrocinar. Um bongo dava camisa para os jogadores, eu vou colocar um bongo para dentro do vestiário. Quando eu chego dentro do vestiário, os jogadores estão tudo alinhado. Não cote italiano. Profissional. Aí eu olho para mim e falo amador e profissional. E que ativa em mim é que mentalidade pequena não consegue jogar jogo grande. Então, quando você passa para o próximo nível, se você não muda a sua mentalidade, não adianta você ter potencial só. Pegou essa? Potencial, talento, sem atitude mental, sem mentalidade, talento sem mentalidade, meu amigo, não vai longe. Agora, eu vou fazer uma dobradinha contigo aqui. Olha só, lugares certos, e aí você que está no lugar certo, se conecta com as pessoas certas, e aí você acessa informações, saberes, conhecimentos, que vão fazer uma metanoia, uma transformação na sua vida. Pegou? Eu vou fazer isso, uma metáfora, e você vai fazer outra, no teu mundo do esporte. Olha só, aí você vai para um colégio certo, vai para a turma certa. Só que na turma certa, em vez de sentar lá na frente, com as pessoas certas, você senta no fundão. E no fundão, tudo que te dão é maconha. Lá na frente, os caras te dão os livros. Os amigos da frente te dão os livros para você estudar. Os amigos lá atrás te dão maconha para você fumar. Tá certo? Então, lugares certos. E você procura as pessoas certas. E aí você vai ter acesso às coisas, às informações certas. Lugares, pessoas e informações. A mesma coisa acontece no futebol. A minha metáfora é a seguinte, Paulo. Você vai para um próximo nível e você precisa se manter. Regularidade. Você precisa ter uma regularidade para se manter. E aí você vai para a Europa. Só que quando você chega na Europa, você entra... Europa, vamos colocar Alemanha. A língua difícil, pronúncia... cultura totalmente diferente da sua. Só que quando você chega no clube, chega na empresa, a primeira coisa que você recebe do clube, da empresa, porque é clube grande, é empresa que fatura alto, é boa estrutura. Então você chega no clube, você tem a boa estrutura pro atleta. Aí você vê que tá no lugar certo. Isso, você tá no lugar certo. E aí você é recebido com uma grande estrutura. Qual é essa estrutura? Dentro do clube você tem um tradutor, um senhor tradutor que chama Senhor Heinz.
Dentro do clube, você tem... A maioria dos jogadores são alemão, porque você está na Alemanha. Só que num outro grupo menor, você tem brasileiros, 3 brasileiros. E aí, quando você chega no clube, que você passou para um próximo nível, você precisa evoluir. Porque se você não evoluir... Metanoia, pega. Sabe o que acontece se você não evoluir? Você não joga. Por que você não joga? Você não está no mesmo nível. É claro. O cara que jogava no Brasil é um. O cara que vai jogar lá no Real é outro. O cara que fatura 100 mil reais é um. O cara que está faturando 200, 500 mil reais é outro. O cara que jogava uma bola no resultado é um. O cara que vai pra lá é outro. Você consegue viver essa metanoia? Você consegue viver essa transformação? E sabe o que faz com que a maioria não performa, não traz performance para a vida dele quando ele passa para o próximo nível? Sabe o que acontece? O que é? Que aconteceu comigo? Quando você chega num ambiente que você vê tudo, recebe tudo nas mãos, fácil, de mão beijada. Mídia, o mundo, tudo. Eu chego no clube, eu tenho um intérprete, preciso falar com alguém no clube, seu Hans, me ajuda aqui. Chego no campo, preciso pedir uma bola, Emerson, chega aqui, pede a bola. Chega no restaurante, todo mundo corre para todo canto. Todo canto. Isso gera o que em você, que precisa subir o seu nível? Zona de conforto. Caraca. Aí o mundo te convida para a zona de conforto. Isso. E aí? E agora? E aí, essa zona de conforto foi aonde eu vivi durante um tempo, lá na Alemanha. Performei no Brasil, destaquei aqui é portuguesa, realizei. Foi para outro nível. Europa, joguei no Real Madrid, chego na Alemanha, precisando ir para o próximo nível, evoluindo em todas as áreas, mental, física. Só que o intérprete, os jogadores da minha volta me levaram para a minha zona de conforto. E quem fica na zona de conforto não tem resultado. Cara, eu vivi a mesma coisa. Eu fui pobre até os 30 anos. Meu pai era rico. Meu pai quebrou, eu tinha 17 anos. Dos 17 aos 30 anos, meu amigo, muita dificuldade. 30 anos, eu dei um salto, puf. Mas quando eu dei o salto, entrei na zona de conforto. Eu passei 6 anos na zona de 4 anos, 6 anos na zona de conforto. Até meus 40 anos, puf. Aí nunca mais parei de crescer. E eu quero saber o que aconteceu com você, o que eu fiz, que você fez para você sair dessa zona de conforto. E já quero trazer para mim o que eu precisei fazer ou o que aconteceu comigo para me sair da minha zona de conforto. Vai lá, começa com você. Eu comecei a ficar incomodado porque quando eu cheguei no clube, deu 3 meses e eu me deparei comigo mesmo e falei, velho, você chegou até aqui, lá você era destaque. Cara, você vestiu a camisa do Real Madrid e aqui 3 meses você não tá jogando? E aí eu comecei a pensar, a analisar, eu falei, verdade, eu não tô jogando. Qual que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? O treinador é filho daquela coisa e é traíra. Não foi com a minha cara. Tô transferindo a responsabilidade que é minha. Cadê a autoridade? Pega aí. Paulo, eu tô arrepiado porque... Pega aqui, ó, pega esse livro aqui, ó. Se você não tá entendendo, pega esse meu livro aqui, Autoresponsabilidade. Em vez de eu reconhecer que eu sou a falha, que tem alguma coisa em mim que tá falhando para que eu vá para um novo nível. Eu transfiro a responsabilidade. Então, eu não jogo porque o treinador é traíra, eu não passei, eu não fui promovido porque o meu chefe tem um grupinho dele. Aí, o que eu fiz? Peraí. Gente, pega, abre o coração, abre a mente, abre o coração. Ei, até quando você vai ficar culpando as pessoas pelo teu fracasso? Até quando você vai culpar as pessoas porque você não cresce? Até quando você vai culpar as pessoas porque você não ganha dinheiro? Até quando você vai culpar as pessoas porque a tua vida é uma droga? Ei, ouve o que ele está dizendo. Ele parou de culpar treinador, técnico e assumiu a responsabilidade e perguntou, o que é que eu vou mudar dentro de mim? O
que é que eu vou transformar dentro de mim para que eu vá para um novo nível? Não são as pessoas, sou eu. Quem transformou, quem fez essa transformação em mim foi o meu treinador. Se não tivesse sido esse treinador, com certeza eu não iria ir para o próximo nível. Por que foi o treinador? Porque eu me incomodei e transferi a responsabilidade para ele, fui nele e falei: seu Hans, vem comigo dentro da sala do treinador, porque no primeiro dia da temporada ele falou assim para nós: vamos para a pré-temporada e eu vou começar o campeonato com os melhores jogadores fisicamente. Quem tiver melhor preparado vai começar o campeonato. Éramos em 30. E aí eu lembrei que quando eu cheguei na pré-temporada ele falou isso. E aí no final do discurso dele dentro do vestiário ele falou: se alguém aqui tiver algum problema comigo, a porta do meu vestiário está aberto 24 horas. Se você quiser falar comigo, a porta está aberta. Se não quiser, está aqui o meu telefone, pode me ligar a qualquer hora, 24 horas. E aí, o que eu falei? Agora eu quero entender o porquê que eu não jogo. Se a porta dele está aberta, fui lá. Seu Hans, vem aqui, me traduz, quero saber por que eu não jogo. Estou 3 meses aqui, eu fui a contratação da temporada, eu vim para jogar, eu quero jogar. Pergunta para ele por que eu não jogo. Seu Hans foi e perguntou. Qual era o nome dele? O nome dele é Otmar Hitzfeld. Otmar. Porque Zé Roberto quer saber por que ele não joga. Aí eu lembro, Paulo, que no primeiro mês, quando eu cheguei no clube, a gente tinha que estar dentro do vestiário 1 hora antes. Dentro do vestiário, para depois ir para o campo. Dentro do vestiário, essa 1 hora antes, os jogadores, os alemãos, ia tudo para academia. Eu ficava dentro do vestiário mexendo no celular. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ei, tem uma história bíblica que diz assim: a mulher de Ló, quando os anjos libertaram eles, fala: sai, vai embora, mas não olha para trás. Não olha para o que ficou. E a mulher olha para trás e vira uma pedra de sal. Eu tenho certeza que ela estava com o celular na mão nessa hora. Ei, se foi para outro nível, não olha para trás, olha para frente, olha para o teu alvo, olha para o teu objetivo. Deixa o passado no lugar dele. Um mês, quando a gente voltou da pré-temporada, o treinador falou para o Hans, ab heute Zé Roberto kommt hier nur wir beide. No Wir beide allein. Eu tô falando em alemão porque eu lembro claramente. Ele falou pro seu Hans, a partir de hoje, o Zé Roberto, eu quero ele 1 mês aqui dentro da minha cabine, Eu quero ele 1 mês aqui comigo. O senhor não entra, você fica lá fora. Eu sentava aqui, ele aí, onde você tá, Paulo, e ele começava a mexer na lousa, tipo a tática, o treino que ele ia dar. E aí ele olhava para mim, e eu olhando para ele, e ele de repente pegava um bule que já estava lá quente na sala dele, e enchia o meu copo de água quente e colocava um sachê. De hortelã. E eu nem gostava de chá. Só que ele coisava e falava para mim: drink, bebe. Eu nem gostava, mas ele falava, eu bebia. E aí ele falava: guck mich hier und dann sag was du verstehst. Olha para mim e fala o que você entende. Ele estava falando para mim, mas eu não estava entendendo nada. E aí ele falava, eu não entendia nada, fazia só assim, ele mexia na louva. Beleza, 1 mês fiquei dentro da sala dele. Quando bateu 3 meses que eu fui questionar o porquê que eu não jogava, a primeira pergunta que eu pedi pro Hans fazer para ele era o seguinte: eu falei, seu Hans, pergunta para ele por que eu não jogo, sendo que eu fui contratado para jogar. Aí o treinador virou pro Hans e falou: Hans, fala para ele
por que ele não joga no meu time, porque ele está aqui 3 meses e ainda não fala uma palavra em alemão. Aí eu já tomei um susto, eu já vim para trás. Beleza, faz sentido. Aí eu virei pro seu Hans e falei, beleza, porque eu não falo alemão, beleza. Aí já comecei a falar, faz sentido. Sem graça, faz sentido. Aí eu virei para ele e falei, e por que eu nem gosto de chá, ele enche essa minha caneca, todos os dias que eu entro, a água pelando, queimando a língua e coloco o chá aí e pede para mim beber. Por quê? Aí ele falou pro seu Hans me traduziu. Falou, seu Hans, como ia? Vem aqui. Traz o Zé junto. Me levou. Abriu a janela e falou, tá vendo esse floco de neve agora? Você chegou na estação do verão. A gente vai entrar no inverno. A caneca de chá, eu tô te preparando pro inverno que tá vindo aí. Você é estrangeiro. Antes de sair, você esquenta o seu corpo por dentro para você se adaptar melhor ao frio rigoroso que está vindo por aí. Aí ele falou assim, seu Hans, eu trouxe o Zé Roberto aqui para dentro dessa sala para me preparar ele. Porque ele tem um potencial aí dentro dele. Ele só ainda não despertou, não colocou para fora. Ele falou assim, seu Hans, fala para ele, o Zé Roberto vai ser um dos brasileiros mais importantes da Alemanha. Ele não joga no meu time ainda porque ele não está preparado. Ô Paulo, quando eu saí de lá, essas palavras, essa ativação que esse treinador fez comigo, me fez entender o que a gente estava falando na minha chegada. O porquê eu quis aprender o alemão. Para me comunicar dentro do clube, do time, para conseguir a minha titularidade. Ativou em mim. Caraca. Em querer me preparar pelos direitos que eu tinha como estrangeiro durante o tempo, mais de 8 anos, a querer um passaporte. A cidadania alemã. Ativou. Olha aí, olha para onde foi, olha os objetivos. Cara, o que te guia são teus objetivos. Se você não tem objetivo, você não tem nada. O que te guia são teus objetivos. Se você não tem objetivo, você não tem nada. Só que o mais interessante de toda essa ativação que ele fez em mim, o mais interessante, sabe o que é o mais interessante para mim? Essa ativação me fez ser o brasileiro com mais números de jogos na Bundesliga. Eu fui esse brasileiro que ele falou. Eu fui ele. Sabe que o mais interessante, Paulo, nisso, é que antes da temporada, antes de eu buscar ser titular dentro do time dele, era a porta aberta, Paulo. Porque se a porta dele não tivesse aberta, ele não ia despertar em mim o potencial que eu tinha. Ao ponto, o potencial que eu tinha que ser explorado. Aprendendo o alemão, sabendo jogar a forma que joga na Alemanha, me levou a querer buscar um passaporte e ser o brasileiro com mais número de jogos na Bundesliga. Isso só aconteceu porque ele falou, a porta do meu vestiário está aberta. Quantas portas estão fechadas hoje dentro de uma empresa? Quantas portas estão fechadas dentro de uma casa, dentro de uma família? Quantas portas estão fechadas, Paulo? Fala, ele abriu a porta. Gente, pega isso aqui, pega essa chave poderosa. Esse líder deixou a porta aberta. Deu acesso a ele. Você tem aberto as portas para as pessoas certas? Ou será que você tem aberto as portas para as pessoas erradas e fechado as portas para as pessoas certas na sua vida? Tem muita gente que está abrindo as portas para as pessoas erradas. E outro tanto de gente que está fechando as portas para as pessoas certas. Abra as portas para as pessoas certas. E você acha que isso é a única coisa? Agora deixa eu dizer uma coisa que eu creio. Esse treinador te botou à prova. É o que eu creio. Ele diz, cara,
Eu vou ver se esse cara é ensinável. Eu vou ver se esse cara é treinável. Vou ver se esse cara eu consigo melhorar ele. Ver se ele tem... É ensinável. E sabe o que ele fez? 30 dias lá, testando a humildade dele. Aqui, toma. Toma, quente, toma. Vamos ver se ele me obedece. Vamos ver se ele é humilde. Vamos ver se ele acata. E eu vou falar agora da língua. Vamos ver se ele busca aprender. Vamos ver se ele é ensinável. Vamos ver se ele é humilde. Porque se fosse arrogante, um jogadorzinho arrogante, não vou tomar. Não vou. O meu futebol é suficiente. Eu vim do Real Madrid. Vim do Real Madrid. Quando as pessoas estão fechando as portas para as pessoas certas. Esse cara, então esse aqui ele testou. Vamos ver se ele é ensinável, vamos ver se ele é humilde. Porque toda pessoa humilde é ensinável. E o Zé mostrou, cara, eu vou te provar que eu sou humilde. Fala que eu vou ouvir. Fala que eu vou trazer para minha responsabilidade. Fala que eu vou aprender inglês. Manda que eu vou tomar esse chá. Diz que é essa aqui é que eu faço, que eu tô aqui para seguir o meu treinador. Putz, caraca. Aí eu consigo ser o melhor, no meio dos melhores na Copa de 2006, porque eu aprendi do meu treinador lá atrás e vim trazendo dos outros. Aprendi o quê? Ele falar para mim o que eu precisava melhorar dentro do time. O que ele trouxe de aprendizado para mim, eu levei para a seleção. E aí eu consegui ser o melhor no meio dos melhores, porque o treinador Parreira dava para mim, eu tinha a humildade de chegar nele e falar, professor, o que eu preciso fazer taticamente para manter o nosso time em alto nível. Ele me falava, Zé, nosso time joga assim, você vai precisar fazer isso, só isso. Eu fazia isso, cumpria a função. Falei, humildade. Cara, a Bíblia diz assim, depois da arrogância vem a queda, depois do orgulho vem a ruína. E os humildes herdarão a terra. Pega essa. Quantas pessoas, porque chegaram... Deixa eu contar uma. Eu estava fazendo coach num time de futebol, não vou dizer qual é. E aí, tô lá com o time, passando um conteúdo técnico do time. E aí chega um menino novato, com óculos escuros, assim, e fazendo, desrespeitando, falando com os outros, um bonezão metido na cabeça, um óculos escuro, e me atrapalhando. Cara, aí eu olhei para ele, chegou, deu, disse, amigo, você pode colaborar com a gente? É um time, é importante que vai fazer aqui, nós vamos ganhar esse jogo. Tá difícil, os últimos jogos foram difíceis, nós vamos ganhar esse jogo, agora colabora. Eu vim aqui jogar bola. Cara, eu disse, olha pra mim, eu sei ler as pessoas, eu decifro as pessoas. Cara, teu pai te batia, né? Não? Teu pai te batia. E aí comecei a contar a história toda dele. E aí você tá aqui porque você me vê com uma autoridade e você odeia autoridade. Você tem raiva de quem tá no comando. Você gosta de ser livre, fazer o que você quer da vida. É isso. E aí você desrespeita as pessoas, E aí comecei a falar. Cara, você é um merda pra mim. Você é um merda. Quem não respeita pessoas é um merda. Quem não honra as pessoas é um merda. Quem acha que porque cresceu um pouco é melhor do que os outros é um merda. Então, lembra, gente, pra mim, esse cara é um merda. Qual é o teu nome? Porque eu nem sei teu nome. Meu amigo, o cara veio pra cima de mim. Cara, você pode vir, você pode até me bater, mas você continua sendo um merda. Porque quem não respeita as pessoas, quem não respeita o time, quem se acha melhor do que os outros porque galgou algum espaço, é um merda. Pra você não ser um merda, você tem que respeitar as pessoas. Você tem que respeitar a tua camisa, respeitar os teus colegas, respeitar a autoridade que vem de cima. Então, amigo, fica tranquilo. Aí tinha um jogador de muita credibilidade, um homem de Deus. Já era uma semana esse cara me perturbando, tá? Não foi uma semana. Uma semana. Impedindo. Esse cara fez todas. Aí esse cara chegou e disse, cara, ele veio pra cima de mim, né? Ele disse, você vai fazer o quê? Vai bater no professor? Vai brigar com o professor? Você não vai brigar com o professor. Entende? Você está 7 dias atrapalhando todo mundo. Há 7 dias falando alto. Há 7 dias bocejando. Há 7 dias. Você vai fazer o quê? Por que você não senta e aprende um pouco? Ou será porque você chegou nesse nível, você é melhor do que os outros? E tem muita gente que vai no futebol, que vai na empresa, que vai... Porque galgou um passo a mais. Já se acha melhor do que todo mundo. Ei, quer saber o que aconteceu com esse cara? Saiu do futebol, não está em time nenhum. Ele criou confusão com o técnico, criou confusão com os jogadores, aí foi para um time menor, era um time bom de um estado. Aí foi para o time menor,
criou confusão, ninguém, mas foi para 3 times menores, ninguém quer ele, saiu do futebol. Fala para mim, como é que está teu orgulho hoje? Será que ele vai destruir a tua vida? Toma cuidado com isso. Nós, durante 3 meses, não vendemos absolutamente nada. Meu faturamento estava em zero, né? O faturamento médio da minha empresa é de R$20 mil. Nós estávamos em zero, março, abril, colocando em prática o que eu fui aprendendo, eu passei para 3 vezes mais. No final desses 49 dias, eu tinha feito 10 vezes mais o meu faturamento inicial. Eu passei de R$20 mil para R$208 mil, né? Então foi algo surreal, foi algo que nem eu conseguia acreditar, né? Como é que aquilo tinha acontecido, mas acontece.